Acordaram. E o doutor Ricardo já está aqui. E você que tem perguntas a fazer, vá mandando áudio, vá perguntando. Nós vamos abrir um espaçozinho lá para as 3h15 para alguma ligação. Então tem que esperar na linha mesmo, porque a procura está sendo grande. Então o Ricardo, ele é o presidente aqui da comissão, do Comitê das Águas, representa Engenheiro Avido, São Gonçalo e aqui essa região do Rio Grande do Norte e Paraíba. Vai desmistificar um monte de coisa, vai revelar outras coisas. E vamos conversar. Vocês querem começar, amigos? Não, faça as honras, professor. Faço. Ricardo, bem-vindo. Amigo Ian Braga, amigo Jarismar. Nós queremos saber como é que vai ficar a Engenheiro Avidos. Vai secar, é só um rio mesmo. A reclamação é grande. Você conversava comigo nos bastidores, mas a reclamação dos ribeirinhos é que é grande. Diz que tem vaca atolada, diz que tem peixe morto, diz que secou muito. Você me explicava, inclusive, como essa água entra, quanto essa água sai. Se você começar por aí, você está com um monte de papel, um monte de gráfico, parece que ele está concorrendo à presidência da República aqui, viu? Está com um monte de documento, vai denunciar alguém. Espero que não seja Jarismar, que ele tem muito pecado. Nem Ian que está começando agora, mas tem muita informação aqui. Boa tarde, bem-vindo, com a palavra. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ian. Boa tarde, Jarismar. Todos os ouvintes dessa audiência tão grande que a gente tem aqui, que é o rádio, né? É importante a nossa participação. Eu agradeço de antemão o espaço, porque esse assunto polemizou há vários dias, né? E isso, de certa forma, causa angústia nas pessoas. As pessoas ficam duvidosas em relação à questão dos reservatórios, né? Até porque a nossa sociedade depende de água, né? A água permeou o debate dos últimos dias. Eu fiquei feliz porque a gente vê que a água entrou no debate público. Eu sempre tenho defendido, enquanto presidente deste comitê, né, que a água ela deve sim estar nas mesas do debate público, das políticas públicas, porque sem água a gente não consegue fazer nada, né? A água ela é a mola propulsora do desenvolvimento, né, de toda a sociedade. E aí, dar o meu boa tarde a todos os ribeirinhos que estão ouvindo aí lá de Avidos, de São Gonçalo, de Lagoa do Arroz, a comissão de alocação, a qual estou presidente também, né? Porque eu presido, vale salientar só para resumir para os seus ouvintes, né? Eu presido o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó e Piranhaçu. Esse comitê faz a gestão da bacia hidrográfica desde a nascente do rio Piancó, lá em Biara, no Vale do Piancó, até a Foz em Macau, no Rio Grande do Norte. Então você tem uma área de 45 mil quilômetros quadrados, uma população de quase 1.200.000 habitantes, que dependem desse sistema. Então não é só Avidos, é todo um sistema no qual a gente tem essa responsabilidade. E o Comitê de Bacia Hidrográfica ele foi criado a partir da Lei 9.433/90, que é a lei que instituiu esse Parlamento das Águas. O Comitê ele é um parlamento onde você tem uma composição ali de vários segmentos da sociedade. Você tem uma divisão paritária entre sociedade civil, onde você tem universidades, institutos, né? Você tem o poder público, você tem os órgãos gestores, a AESA, IGARNE, e a sociedade, os usuários, né? Que você tem os irrigantes, você tem a CAGEPA, você tem vários órgãos que fazem uso dessa água. E dentro desse parlamento se define, o comitê ele tem um caráter consultivo e deliberativo, né? Ele vai fazer, ele não abre comporta, fecha comporta, mas ele define políticas, ele define critérios, ele define formas de utilização desse recurso tão importante e finito que é a água. Ô Ricardo, para os ribeirinhos que têm discutido muito, o professor falou dessa questão, o entendimento deles é o seguinte: nós temos 293 milhões da capacidade, não precisa, para que isso? Eles dizem o seguinte: se a gente tivesse 40% da água de Buqueirão, estava beleza para tudo. Então nem era cheio, nem pela metade, nem eles queriam 40%. Tanto aqui como São Gonçalo, que dava para todo mundo. Isso. Porque a política é diferente, do 40% não é pedir muito. Não chega a isso, está com 20 e pouco, agora 20, 30, 23. Tem como chegar a um denominador como dizer, deixa 40 aí, que resolve o problema. O ribeirinho não quer muito, não. Essa definição, Jarismar, ela é feita no âmbito da alocação negociada de águas, né? Esse ano nós tivemos a reunião da alocação negociada de águas, inclusive a comissão de alocação tem um representante de Avidos, que é o presidente do sindicato lá de São José de Piranhas, né? Que faz parte representando os ribeirinhos. E essa comissão ela define os critérios para a utilização do recurso da água disponível. Vale salientar
que esse ano nós tivemos muito pouca recarga da chuva, o máximo que o reservatório chegou com água da chuva foi 83 milhões, né? E depois ele subiu mais um pouco porque a gente recebeu uma compensação de água que a gente tinha, que o Ministério, e vale salientar que foi a comissão de alocação, foi o comitê que negociou com o Ministério a reposição de 90 milhões de metros cúbicos, 87 milhões, mais exato, de metros cúbicos de água que a gente tinha a receber daquele tempo, há 2 anos atrás, quem não lembra que houve aquela inundação lá nas Vargens de Souza, essa água foi embora e não teve como acumular em razão da obra da comporta, né? Agora a comporta está pronta. E aí criou-se uma expectativa para os ribeirinhos, isso é muito compreensível, a reclamação de todos os ribeirinhos lá de Havidos, né? Assim também acontece em São Gonçalo, que quando o reservatório baixa muito, você inviabiliza dessas pessoas utilizarem o recurso, aqueles usuários que estão ali no entorno do reservatório principalmente. Então eles precisam botar mais cano, mais rede de energia para poder aguar suas plantações. E aí, na comissão de alocação, no processo de alocação, é definido os critérios, por exemplo. Vamos dizer que São Gonçalo trabalha no mínimo ali de 20 milhões de metros cúbicos, que responde mais ou menos 50% da capacidade. Então a gente trabalha de forma que o reservatório não baixe mais do que os 20 milhões de metros cúbicos, para não prejudicar a captação da CAGEPA, captação dos usuários e os usos do entorno no geral. Assim também deve acontecer com Havidos. Havidos, as pessoas passaram 4 anos sem ter esse problema, por quê? Porque o reservatório não se acessava as comportas de fundo. Estava acima de 100. Você não podia acessar aquela água abaixo dos 90 milhões. Então o assunto passou 4 anos seguidos com até 90 milhões. Você não baixava mais do que aquilo. Então criou essa expectativa na cabeça do usuário de que ele ia ficar assim. Infelizmente não é. Nós tivemos um inverno baixo, com pouca recarga, e a única recarga significativa que nós recebemos foi da compensação. E nós precisamos, aí que entra a confusão, professor Jarismar, em relação à questão dessas águas. O que é a água da transposição e o que é a água da alocação? A água da alocação ela é utilizada independente se existe a transposição ou não. Ela é utilizada, quem capta a CAGEPA. A CAGEPA tem outorga tanto em Cajazeiras como tem outorga em Souza. Então ela capta para abastecimento de Cajazeiras, Gravatar, capta em Souza para abastecimento de Souza, Marisópolis, Nazarezinho. Aí você tem o perímetro irrigado de São Gonçalo, que é um dos maiores usuários. Aí você tem os usuários ao redor do reservatório. Quando você junta tudo isso, né, a gente tem uma média de demanda de água anual de 50 milhões de metros cúbicos. Então não tem segredo, a gente tem a água, a gente precisa usar essa água, só que a gente precisa usar essa água de forma mais, vamos dizer assim, de forma mais eficiente possível. E para isso aí entra o papel do comitê e da alocação. Então participou pessoas lá da comunidade de Havidos, que escutaram, viram como é que funcionava. A Ana ela vem para a reunião e ela traz um cenário. Ela traz um cenário onde ela diz, olha, se vocês usar X, o reservatório vai chegar no final da alocação com X volume. Se vocês usar menos, ele vai chegar um pouquinho melhor. Então ela estabelece os critérios, só que você precisa equilibrar o atendimento das demandas ao estado do reservatório. Então a gente faz de tudo e o reservatório é dividido no estágio verde, amarelo e vermelho. Então cada cota daquele do reservatório ele vai caindo, ele vai chegando no estágio mais crítico, ao ponto de não atender mais as demandas. Aí você pergunta, vai secar? Não vai secar. Pelo que foi definido na comissão de alocação, que elaborou esse documento que eu estou em mãos aqui, que é o termo de alocação negociada de águas 2025-26, que é dos 2 sistemas Havidos e São Gonçalo, isso é um documento público, está acessível tanto no site da ANA como no site do nosso comitê. Ele definiu aqui os próprios usuários de forma participativa, de forma democrática, debatendo. Os usuários definiram como é que a gente usa essa água. E ficou definido, se a gente utilizar a mesma demanda que a gente tem alocada, a mesma demanda que a gente tem outorgada, né? O reservatório de São Gonçalo vai chegar em dezembro com volume tal, a Havidos vai chegar com volume X. Então é para chegar naquele volume. E essa comissão vai fazendo esse acompanhamento. Se ele está realmente cumprindo aquilo que a gente foi estar. Por exemplo, na alocação de Havidos, a estimativa é que ele chegue em dezembro com 50 milhões de metros cúbicos. Usando todos os usos, 100% dos usos que foram alocados na alocação. Então ele chega a dezembro com 50 milhões. Se ele sair dessa curva, baixar, que foi o que aconteceu agora, e aí eu vou explicar. O que eu vou explicar para vocês o que foi que houve, né? Pelo menos o que os órgãos técnicos nos passaram, que aí a gente acende um alerta. Opa, está errado. Houve alguma discrepância,
um desequilíbrio, e a gente vai saber o que vai acontecer. Ô, doutor Ricardo, me permita aqui, eu sou muito curioso, eu estou olhando aqui o gráfico, e o gráfico que eu estou vendo é de queda acentuada, exatamente. Nós vamos chegar aqui em maio... Dezembro. Não, e eu já estou olhando mais na frente, olhando maio de 26. 29. Se a gente for olhar aqui o gráfico, Jarimar, é de queda, é de perda exatamente de volume. Eu vou lhe explicar. A gente faz essa projeção, isso se chama, a gente faz uma gestão proativa, certo? Nós quando fazemos a alocação de água, nós não levamos em consideração a chuva. É como se daqui de dezembro, que em média a gente começa a ter alguma chuva em dezembro, né? Isso. Então, mas em via de regra, fevereiro, março e abril. Então a gente não conta com a água da chuva, a gente conta com o que está no reservatório até a próxima alocação, que é em maio. Certo? Então é recarga zero o cenário. Então, se o reservatório não recarregar até maio do ano que vem, ele chega em maio na estimativa de 29 milhões de metros cúbicos, o que é preocupante. Hoje, doutor, quanto é que nós temos hoje em volume em Ele está com 60, salvo engano, 69 milhões. Eu acho que já está menos. Está menos, né? Já menos. Salvo engano, eu acho que Eles estavam colocando direto, era né? Público, mas tem uns dias que não colocaram aí não. 69 eu vou dizer porque teve uns dias que não colocaram. Porque quando foi feita aquela obra da ensecadeira lá para fazer a comporta, a empresa meio que aterrou algumas réguas e danificou algumas réguas, e foi necessário que a RESA fizesse a recolocação das réguas. E a proporção que o reservatório vai descendo, vai ter que trocar as réguas subsequentes. Então fica uns dias no escuro, 4, 5 dias, que é o tempo de chegar naquela régua, trocar, substituir, e você ter novamente a informação que é pública, que é importante, que a população saiba quanto é que está o volume do reservatório. E eu soube, enfim, que a medição ela é sônica. Ela é não um sistema sônico. Essa medição aí já é da comporta de saída. A comporta de saída de Avidos, tanto de Avidos como de Boa Vista e São Gonçalo, são hidromecânicos, compostos por válvulas dispersoras, e essas válvulas elas têm uns medidores ultrassônicos que calibram, que dizem, olha, se você ele abre lá no automático e diz, eu quero uma vazão de 10 metros cúbicos por segundo. Aí esse ultrassônico vai responder dizendo, está em 10 metros, regula, fecha ali, deixa nos 10 metros. O grande problema que a gente identificou agora recente, aí eu já vou direto para o problema de Avidos. Talvez seja uma parte do problema. Um gargalo que aconteceu em Avidos é que nós temos um sistema muito complexo. Nós temos reservatórios que é de responsabilidade do operador federal, que é o IMDR, do operador federal do PICE, do São Francisco. Aí você tem Boa Vista, Caiçara e Morros. São reservatórios de Tambor agora, que são reservatórios de responsabilidade do Ministério da Integração. E você tem os reservatórios que nós já tínhamos aqui, claro, obviamente, Avidos e São Gonçalo, que são de responsabilidade do operador do DENOX. O DENOX é quem faz a operação desses reservatórios. Que fique claro, o DENOX é o operador. Não é o comitê, não é a comissão, não é a ANA. A Agência Nacional de Águas ela é apenas um órgão regulatório. Ela emite outorgas, ela fiscaliza se aquela outorga está sendo usada devidamente e se estão usando a água como é para usar, se não estão. Então essa é a responsabilidade da ANA. Já o DENOX é operador técnico, ele faz abertura e fechamento conforme a ordem de algum, ou da comissão, ou do MDR, por exemplo. O MDR vai fazer uma operação de entrega, como está fazendo agora do Rio Grande do Norte, certo? Para fazer essa operação de entrega, foi necessário que a água passasse em Avidos, passasse em São Gonçalo e seguisse Rio Piranhas até chegar no Rio Grande do Norte. Para você fazer essa operação, você precisa que alguém abra a comporta, né? Quem abre... Todo sistema tem que abrir, senão não desce. Exatamente. Geraldo, tem uma questão interessante. Era 255 milhões. Na última medição já subiu para 293, quase 294. A nova batimetria. Como é que pode você ter um menos e passar para mais água? Captar mais água? O Ribeirinho disse. Aí os ribeirinhos ficam preocupados porque dizem, a água está desaparecendo daqui, eu não estou vendo resultado. E tem mais água. E aí já vou aproveitar outra pergunta, Ricardo. É a questão do volume que vai para Monteiro, que vai para Campina e para cá. Eu soube que o governo do estado tem um valor e tem uma responsabilidade. E eu chamo a atenção dos deputados estaduais da Paraíba, deputados federais, poderem contribuir, senadores, a gestão de Cajazeiras, das cidades circunvizinhas, porque disse que vai de 5, alguma coisa que o governo do estado tem, vai 5,3 para Monteiro, fica 0,4, 0,5 aqui. Pronto. Por que isso não pode ser mudado, modificado? Porque, por isso que nasce essa história de que de Giravidos vai ficar como um rio, que a água vai passar direto. Porque essa redução drástica, por mais que você explique aí, demonstre, que a gente passou 4 anos de engorda, por assim dizer, e agora tem que liberar, mas quem já está adaptado àquilo ali, para um reservatório que esperava, com as águas do São Francisco, se manter
ou perder pouco, perdeu muito, meu amigo. A reclamação é grande. Aqui na semana passada, nós tivemos aqui depoimentos de peixe morto, de boi atolado, de lugar que a distância para captar água ficou, entendeu? Ficou quilômetro. Então tem alguma coisa que não está batendo aí. E por isso o convite do Boca Quente Parte 2 para o amigo Ricardo tentar explicar isso. E o que é melhor, ou o que seria melhor, tentar explicar e tentar resolver. Pronto. Ajudar nisso, né? Exatamente, professor. Ótima pergunta. Vale salientar que eu estou nesse comitê. O comitê é um trabalho voluntário, a gente não ganha para isso, a gente tem apenas exerce um trabalho voluntário na sociedade, que é fazer gestão de águas. E eu entrei nesse comitê na condição de usuário, gigante. Eu sou ribeirinho ali entre Avide e São Gonçalo. Então, eu sofri por anos com impactos da falta de gestão. E aquilo eu sempre reclamava, e eu resolvi um dia participar. Eu tenho que participar. Se eu quero que as coisas melhorem, eu tenho que deixar de reclamar, eu tenho que ir lá participar efetivamente do processo. E aí eu passei a integrar o processo, desde a comissão de alocação até chegar ao comitê e agora chegar à presidência desse comitê. E o que eu percebi é justamente isso. O sistema de gestão de recursos hídricos, ele ainda está, vamos dizer, passando por evolução, certo? Apesar da lei ser de 1990, a lei 9.433, agora que os comitês de bacias estão implementando os instrumentos de gestão, a questão da gestão de recursos hídricos mais focada na implementação desse instrumento, que é a cobrança, que é o monitoramento, enfim. E aí, para responder a sua pergunta, né, a gente sofreu os impactos lá em São Gonçalo, porque uma hora o açude estava muito seco, outra hora o açude estava enchia ou secava, e você não tinha aquela previsibilidade, aquela segurança hídrica. O primeiro ponto, para que o usuário ele tenha segurança hídrica e previsibilidade, é preciso que ele tenha outorga. O instrumento principal é a outorga. Se ele não tem outorga, ele não é visível o sistema. E é uma crítica que eu faço aos meus amigos ribeirinhos de Avidos, que eles têm que procurar sua outorga. Se outorgarem, se regularizarem, né, procura um órgão gestor, procura a ANA, faz a sua outorga. Por quê? Porque você passa a ser visível ao sistema. Você hoje é invisível. Você não tem como saber quem é que está sendo prejudicado, quantos estão sendo prejudicados. Como é que essas pessoas, como é que a gente pode estabelecer uma cota de limite? Eu tive uma reunião lá em São José de Piranhas, no Sindicato Rural, e teve um cidadão que olhou para mim, doutor, veja a possibilidade de nunca mais deixar esse açude encher, que senão cobre minhas vazadas. Aí veio outro dizer, não, se chegar no volume tal, me prejudica, eu não posso mais captar. Então você tem um lençol muito curto, e você precisa equilibrar esse lençol, que você puxa para um lado, descobre a cabeça, do outro descobre os pés, né? Você precisa ter um equilíbrio na gestão, e esse equilíbrio é justamente tentar fazer com que essas pessoas sofram menos impactos. Mas as barragens, elas foram feitas para utilizarem volume. E esse aumento de 255? Pronto, já o aumento da nova batimetria, São Gonçalo diminuiu e a Avidos aumentou. Por quê? Quando foram as batimetrias antigas, né, elas foram feitas com outro tipo de equipamento. Hoje os equipamentos são mais modernos. E quando se fez a nova batimetria de Avidos, percebeu-se que ele dá para acumular muito mais água. E aí tranquilizar a população de que o açude agora passou pela modernização, não foi só as comportas, o açude tem sensores na parede de monitoramento do comportamento da parede, o que permite que ele tenha 100% da sua capacidade acumulada, por exemplo, num período de chuva regular. Vamos dizer que no ano que vem nós temos um inverno bom. E ele pode chegar aos 280 mil. Baixa 200, ó. Pois é. Aí assim, nós vamos pedir a Deus que venha chuva, né? E aí, professor, para a sua pergunta em relação ao São Francisco, é interessante que a população saiba, a transposição do São Francisco, ela foi criada, ela foi concebida para garantir segurança hídrica ao semiárido nordestino, ao Nordeste Setentrional, que tem em torno ali de 12 a 15 milhões de habitantes, e para trazer segurança hídrica principalmente para o abastecimento humano. Isso não quer dizer que a água não possa ser usada para outros fins, irrigação, para outros fins. Então, a transposição, quando ela foi concebida, ela se criou os mecanismos de gestão. Ela agora está na sua fase comercial, é onde os estados que recebem água contratam o serviço e dizem, olha, eu quero receber no ano de 2025 a 2026 X. Então o estado tem que pedir. Não é eu, não é você, não é o prefeito, não é a ANA, não é o Ribeirinho, é o Estado da Paraíba. O Estado, através do órgão gestor AESA, assim como no Rio Grande do Norte, através do órgão gestor IGARNE, faz o pedido, diz, olha, Ministério, eu preciso de 6 metros cúbicos por segundo. Aí ele vai e pede num documento que eu vou já lhe explicar como liberar, funciona. pronto. O áudio a gente vai ouvir depois, mas quem quiser ligar
E se conseguir ligar, que tem muita gente aí, segundo o Raimundinho, ligue, porque a pergunta vai ser ao vivo. Porque se ele botar áudio aqui, Ricardo não responde as perguntas. Tem ligação, Raimundinho? Alô, boa tarde. Pelo menos 10 áudios, não? Sei, não. Aí a mesa decide. Alô, boa tarde. Boa tarde, boa Quem, tarde. quem fala? É o Pereira. Bora, Pereira Rocha. Ouvindo o entrevistado, o amigo entrevistado aí, esforçado em explicar as coisas, mas o que se verifica, meu amigo, é o que já se vinha vendo. A transposição, até em termos práticos, né? Pelo contrário, em vez de favorecer nossa região, principalmente o açude do Boqueirão, está sacrificando, né? Porque quando começaram a chegar as águas aqui, se ouviu falar, muito se leu na grande imprensa até, que o açude, o volume d'água, o açude não seria cheio com as águas da transposição. Estabeleceria, até por uma questão de espedar para evitar a evaporação, o açude ficaria, não baixaria de 50% de sua capacidade. E hoje está muito longe disso aí, né? Agora, o que é que se verifica? Isso é uma lição para nós, o que o senhor está acabando de explicar, nós temos que recorrer, são as forças políticas da pesada, governo do Estado e representação federal, junto lá em cima, porque a água tem demais, né? Agora não está funcionando, né? Um abraço, boa tarde, para não tomar muito tempo. Raimundinho, solta aí uns áudios aí, Raimundinho, pelo menos uns 5 aí, que estão só reclamando aqui. Coloca aí. Boa tarde, meu professor Rian Bara. Boa tarde, Rian Braga. Boa tarde, professor Alberto Melo. Boa tarde, Jarismar Pereira. E a todos os ouvintes do Boca Quem Parte 2. Esse que está falando é o Netinho, que é da cidade de Monte-Oré, Paraíba, tá? Eu quero mandar alô para todos os ouvintes da minha linda cidade de Monte-Oré e quero... Boa tarde, professor. Boa tarde, Jarismar, Ian Braga e a todos os ouvintes do programa. Aqui é Neto Rolim. A minha participação é só para falar um pouco aí, questionar esse problema dessa água aí de Boqueirão. Eu não entendo como é que eles fazem aí essa questão de soltar essa água do açude, uma água armazenada que é para o consumo humano e animal, para fortalecer as pessoas que vivem na bacia do açude de Boqueirão, soltar aquela água que estava armazenada, né, desperdiçando água, porque lá estava uma enchente enorme, era uma enchente grande no rio. Estava até destruindo passagem molhada, de tão grande a enchente. Eu acredito que não tinha necessidade, na minha opinião, necessidade de um desperdício tão grande daquele, né? E aí está aí o pessoal que reside aí na bacia do açude, tudo prejudicado, né? Sem ter água para fazer suas necessidades, para suas irrigaçãozinhas que tem. Prejudicado por conta desse desperdício, essa coisa desenfreada, né? Porque eu acredito, na minha opinião, que era para soltar água que vem da transposição. Se colocasse 10 milhões no açude, era para soltar 8, ficava 2. Mas era o contrário, soltava 10, aliás, colocavam 10 no açude, soltava 12 milhões e meio, quer dizer que secaram o açude. Isso é que eu não entendo, né? Eu gostaria de ouvir aí a resposta aí do nobre entrevistador que está aí, o rapaz aí que é responsável aí para dar alguma explicação. Muito obrigado e boa tarde. Vamos lá, Gelcimar Anjo, Castelo. Boa tarde, amigo velho. Boa tarde, amigo velho. Boa tarde, meu professor. Leva um abraço ao doutor Ricardo, que eu liguei para ele, muito atencioso, cidadão muito educado. Ô Ricardo, a indagação é essa. No dia 23, pode estancar essas comportas ou não há uma determinação que estanque? A pergunta é essa, desejar boa sorte ao senhor. Vocês são a autoridade máxima, mas eu acho que de qualquer maneira temos que ver o povão, doutor. Um abraço mais uma vez, parabenizo pela sua educação. A pergunta é, haverá essa possibilidade no dia 23 diminuir 80% daquelas águas? Um abraço, meu querido, e muito obrigado, meus amados amigos. Vamos lá, Raimundinho. Alô, boa tarde. Boa tarde. Chico, olá. É Chico Taxista, novamente. Boa tarde a vocês que fazem o programa Segunda Hora. Eu participei há poucos momentos. Eu queria perguntar ao entrevistado
porque o que aconteceu em Boqueirão aconteceu também em Lagoa do Arroz. Soltaram o rio de nada, né? Na verdade o rio cheio, acabando com as passagens molhadas e dando prejuízo até aos motores que tinham instalado no rio, e que na verdade hoje está aí, tem uns ribeirinhos que falta água. Quando o presidente Lula teve fazendo uma inauguração num trecho em Cachoeira dos Índios, bem perto de Cachoeira dos Índios, ele dizia que a água era para todos, a água da transposição era para todos, que na verdade não é. E eu queria saber do cidadão, ainda hoje eu estive aqui num comércio em Caiazeira e me encontrei com o pessoal ali da Caiçara 2, que é pessoas que moram, são ribeirinhos da barragem ali de Caiçara, que na verdade eles não soltam um pingo d'água, e o rio ali, muita gente abastece do rio e outros, os animais bebem do rio, não tem água, o rio está seco, na verdade. E por que existe de contribuir com uns e com outros não? Eu queria fazer essa pergunta ao entrevistado. Boa tarde. Pronto, responda aí, porque a gente vai para o intervalo daqui a pouco. Pronto. E depois a gente libera para mais ouvintes. Eu vou tentar. Essa questão é como eu estava explicando, a água da transposição, cada estado faz o seu pedido na sua demanda de água. Nós temos hoje uma capacidade de entrega do canal principal de 26 metros cúbicos. Então, todos os anos, tanto o estado da Paraíba, como do Rio Grande do Norte, como Pernambuco e Ceará, eles fazem um documento chamado POA, que é o Plano Operativo Anual. Esses estados enviam esse documento para o Ministério da Integração dizendo, olha, desses 26 metros eu quero X. Então você tem que dividir o bolo, não tem segredo, a gente não tem 200 metros cúbicos, a gente não tem 100, a gente tem 26. Precisamos dividir em 26 para os 4 estados, né? Então cada estado tem sua demanda de água. A Paraíba, por exemplo, ela tem 2 eixos, eixo leste e eixo norte. Então ela precisa dizer que quanto ela quer em cada portal de entrega, né, quanto ela vai precisar de água em cada portal de entrega e enviar isso para o Ministério. O Ministério envia para a ANA aprova um documento chamado PGA, que é o Plano de Gestão Anual, dizendo qual vai ser a demanda que cada estado vai receber. Se ela está dentro da outorga, se está tudo direitinho, está tudo batendo conforme o instrumento de regulação. E aí, o que é que ocorre? Agora, recentemente, criou-se toda essa polêmica em torno dessa água que está indo para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, assim como a Paraíba, também é um estado receptor. E ele só consegue receber água, Jarismar, via o nosso Rio Piranhas. Precisa que a água caia dentro de Avidos, caia em São Gonçalo, de São Gonçalo, Rio Piranhas. Para poder a água correr no rio até a divisa com o Rio Grande do Norte, ali em Jardim Piranhas. Então, o estado do Rio Grande do Norte estava há 3 anos esperando essa água. A Paraíba já estava recebendo, desde da época de Dilma, do final do governo Dilma para Michel Temer, que o eixo leste foi inaugurado. Olha quanto tempo. Então, a Paraíba já vem recebendo há muito tempo. Pernambuco, do mesmo jeito, Ceará. E o Rio Grande do Norte não estava recebendo. Então, eles têm um crédito lá de aproximadamente 300 milhões de metros cúbicos, e esse crédito começou a ser entregue agora, a partir de agosto, né? Nós acordamos que primeiro a gente iniciar, agora no começo do ano, nós iniciamos a entrega da última parcela de compensação que a gente tinha para Avidos, e assim que cessou ela, começamos a transferência de Avidos. Aí as pessoas perguntam, não, por que estava entrando 10, estava saindo 12? Porque justamente esses 2 mil litros a mais era água da alocação, não tinha nada a ver com o Rio Grande do Norte, era água do sistema da transferência, que é definida lá na alocação que eu falei no início da entrevista, que a gente precisa para usar para captação para consumo humano e irrigação, tanto em São Gonçalo como no Rio Piranhas, ao longo do Rio Piranhas. Então havia essa vazão de 10 metros cúbicos saindo de Caiçara e passando 12 de Engenheiro Avidos para São Gonçalo. E de São Gonçalo chegava em São Gonçalo, os 2 que eram da alocação ficavam em São Gonçalo, e o Ministério considera nesse trecho entre Avidos e São Gonçalo uma perda de 1 metro cúbico. Por isso que hoje, a vazão hoje, no dia de hoje, está saindo 8 metros cúbicos de Caiçara para Avidos, e de Avidos para São Gonçalo também está saindo 8. E de São Gonçalo para o Rio está saindo 7. Aí você me pergunta, por que considera 1 metro de perda entre Avidos e São Gonçalo? Por conta justamente de a experiência que o sistema já tem, a ANA já tem. Com o passar dos anos, a gente tem muitas perdas, porque o rio é livre, né? O rio é livre. Vamos faturar e a gente volta. A gente faturar e você responde a Chico. 15 mais 3, vamos lá. Mais ouvintes.
Boca Quente. Durante décadas, inovamos, nos reinventamos, ousamos em fazer diferente. Investimos pesado para levar até você entretenimento, informação e a mais dinâmica programação. É por isso que em 61 anos ostentamos o primeiro lugar em todos os segmentos. Difusora Rádio Cajazeiras, 61 anos, primeiro lugar no seu coração. Rede Super Araújo, presente em todo o Alto Sertão da Paraíba. Em Cajazeiras, Supermercado Araújo, Maralto, Primavera e Supermercado da Hora. Em São José de Piranhas, Conceição e Itaporanga, também temos a Rede Super Araújo. Rede Super Araújo, em breve também na cidade de Patos. Rede de supermercados Super Araújo, presença marcante no seu dia a dia. Prepare-se! A ADL Link agora é Agility Telecom e sua experiência online está prestes a mudar. A Agility Telecom, uma franqueada que está presente em mais de 200 cidades no Nordeste. Referência em internet de altíssima qualidade, com ultra velocidade e tecnologia fibra ótica. Está chegando na cidade de Cajazeiras. Agility, um novo jeito de conectar pessoas. Conheça a nossa loja Agility Telecom, que fica localizada na rua Sebastião Bandeira de Melo, 130 Centro, aqui em Cajazeiras. Fale conosco pelo 0800 083 2988. Que tal ter uma renda extra trazendo ainda mais beleza para a sua vida? Chegou a hora de você revender o Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil. Na revenda do Boticário, você faz seus próprios horários. Pode fazer suas vendas online sem sair de casa. Tem uma loja e aplicativo exclusivos para fazer suas compras, além de treinamentos que vão te ajudar a vender muito. Não perca tempo, cadastre-se grátis agora em revenda.boticário.com.br. Tradição. Isso o Posto Santo Antônio tem de sobra. São vários anos realizando um serviço de qualidade e confiança em Cajazeiras e todo mundo já sabe. Combustível é no Posto Santo Antônio. Gasolina comum aditivada, álcool diesel S10 e frentistas capacitados para um atendimento como você merece. Tudo isso com preço justo e muita qualidade. Posto Santo Antônio. Nesse você pode confiar. Rua Engenheiro Carlos Pires de Sá, Camilo de Holanda. Difusora. Ó, raida boa. Boca Quente. Jarismar Pereira. Ian Braga. Herbert Melo. Mais 7 minutos. 3:07, tem um ouvinte. Alô, boa tarde. Caiu, Raimundinho? Liga de novo, pode ligar de novo. Responde aí, tá aqui, responde a Chico e quem foi o outro, mas... Chico. Neto Pereira, né? E aquele a questão do valor vou que responder o professor em relação ao valor dos dois eixos, né? O ano passado, a Paraíba, ela preferiu alocar quase que 100% da água que ela tem direito ao piso no eixo leste, né? Que não é o contrário do nosso eixo. Nosso eixo aqui é o eixo norte. Então, às vezes, as pessoas perguntam por que essa água está indo para o Rio Grande do Norte e por que não está ficando aqui. É preciso que a Paraíba peça, como estado receptor, como estado que tem um contrato, né, vale salientar que essa água é paga, né? Existe um custo de transporte dessa água avaliado em média de 50 centavos o metro cúbico. Então, o estado ele tem que pedir, ele tem que dizer, olha, eu preciso de água lá em Avidos, eu preciso de água lá em Lagoa do Arroz. Hoje nós estamos uma calamidade na situação de Lagoa do Arroz também, muita reclamação, o açude está no volume baixo. Também não tivemos recarga o ano passado, né? Esse ano, do ano passado para esse ano, assim como Avidos, isso inevitavelmente gera um colapso, né? Você precisa atender os usos. A gente hoje fizemos, o ano passado, pessoal, esse ano nós fizemos uma negociação, inclusive lá no perímetro irrigado, para que os produtores do arroz diminuíssem drasticamente suas produções, para justamente não comprometer ainda mais o sistema, já pensando no ano que vem. Porque a gente não sabe se vamos ter um bom inverno, se vamos ter... E para isso é preciso que o Estado da Paraíba, através do órgão gestor, tenha sensibilidade de visualizar, né, que o nosso eixo também é importante. Nós temos uma economia gigante em torno da agricultura na região de Sousa, aqui na região de Avidos, na região de Lagoa do Arroz. Você tem famílias inteiras, diversas, Gravatá, que dependem dessa água para a produção agrícola familiar.
Então, é preciso que... Eu acho que o nosso eixo aqui é tão importante quanto Campina Grande. Com certeza. Então, a gente precisa receber água e é importante salientar para o ouvinte, para os gestores públicos que estão ouvindo na nossa... Prefeitos, deputados, perguntem ao seu deputado, perguntem ao governador, né, se ele inclusive já foi enviado o POA. A gente não sabemos ainda a informação se foi destinada a água para o eixo norte, mas se repetir o cenário do ano passado, é preocupante. É preocupante. Então quer dizer que vai ficar pior do que já está. Preocupante porque nós só temos, se caso eventualmente não chova, nós vamos depender do PIS, do São Francisco. Aí não temos como então, atender. se não foi liberado antes, se esse valor não foi liberado, porque liberou para o Monteiro para aquele lado, a gente dança aqui. É isso? Aí tem ligação, mas eu queria, Ricardo, que você dissesse. A gente procura quem? O governador? Eu tenho que falar com o João Azevedo? Eu tenho que falar com o meu deputado do Sertão? Eu tenho que montar uma comissão? Alô, boa tarde, aí você volta a falar sobre isso. Alô, boa tarde. Chico Xavier. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Everton, Jarismar Pereira, o Ian, Raimundo Soares, um abraço. Professor Ricardo, nós precisamos de água, professor. Vamos diminuir as conversas, vamos resolver. Vamos direto ao assunto, professor. Hoje nós estamos padecendo, seja sensível à situação dos ribeirinhos, dos assanteiros, dos rendeiros de Boqueirão, dos pescadores. Devolvam a água que roubaram, que surrupiaram. Nossa, aquela água que a gente tinha junto de Boqueirão, para que transposição? Quer dizer, professor Everton, que foi à toa essas reivindicações nossas, está nas rádios todos os dias, lamentando, chorando, derramando água. Quer dizer que foram perdidas as reivindicações nossas, porque quem resolve é o governador. Chico Mendes, fala com o governador, líder do governo do estado da Paraíba, fala com o governador para resolver esses problemas. Vereadores são veteranos, nos unamos, que se aposte. Professor Ricardo, essa situação nós vimos quando nós tínhamos uma seca aí de 6 anos, que o açude estava no volume morto, a gente viu essa situação. Foi a situação que pessoas de 80, 100 anos, moradores daquela região, viram esse volume morto, essa situação, e hoje estamos vendo novamente o açude servindo de riacho somente. Hoje não temos mais nada para fazer, só perder. Um abraço, boa tarde, companheiro. Chico. 15 mais 11, doutor Ricardo, pode ficar à vontade. Muita gente da ligação viu muito alto. Aí, e a gente estava nessa linha de pensamento. Isso. Quem é que pode resolver? Quem está reclamando tem toda a razão, né? Eu, enquanto produtor irrigante, eu sei da dificuldade que é você não ter água para irrigar a sua cultura e perdendo. Transposição aí na porta. Exato. Então, assim, vale salientar que a gente precisa, enquanto sociedade, discutir com o Estado da Paraíba, né, para que olhe para o nosso eixo. Né? Eu tenho discutido isso. E a responsabilidade é tanto do órgão gestor como do governo do Estado, o secretário de Recursos Hídricos, Deusdedito, né, que olhe para essa... Aí você diz, não, a água é muito cara, pode haver essa argumentação. O preço da água transportada é muito cara para utilizar, por exemplo, irrigação. Mas é utilizada no eixo leste. Então pronto. Qual a importância? O eixo leste é mais importante do que o eixo norte? Tem mais deputado. Eu estou indignado com isso. Tem mais deputado. Não, Jair, mas não tem isso não. Deputado. Atenção, doutora Paula, atenção, Chico Mendes, atenção, General Araújo, atenção, Prefeitura de Cajazeiras, Prefeitura de Souza, Federal é demais. Prefeitura de Santa Helena, Prefeitura de Fogo, cara. E vale salientar, Federal também, quem votou aqui. E vale salientar, professor Ian Jarismar, que mesmo que o Estado comprometa a sua demanda com o eixo leste, né, a gente sabe quando um Estado, por exemplo, o Ceará esse ano não pediu toda a água. A Paraíba pode pedir essa água, aproveitar e pedir, olha, já que o Estado do Ceará não pediu, eu quero 4 metros aqui. Não precisa de muita coisa não, pouca coisa, atendia a Vidos, atendia a Lagoa do Arroz, a gente conseguiria garantir segurança hídrica para toda uma região de quase 1 milhão de habitantes. Melhoria, olha a minha chateação. Cadê o deputado federal? Sabe onde é que está o deputado federal da Paraíba? Discutindo anistia. Acabou de soltar a informação. Me diga aí, Ricardo, se a gente tem tempo para falar de anistia. A gente tem problema aqui sério pro povo, Ian, é a água. Eu quero deputado meu voltado em casa para discutir anistia para um cidadão que respondeu o processo da justiça. Esquece isso. Vamos cuidar da água, rapaz. É quem produz verdura, legume, é quem produz emprego. Tá aí, nesse momento, o Jair acabou de ler que o Hugo Moto, paraibano, que está aqui no meio da seca, vai discutir anistia. Hugo Moto, a paciência. Eu não vou continuar porque eu acho que o povo é inteligente e o povo sabe. Mas tem ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Está no ar. Boa tarde, eu sou Dodô da Ferraz, quero cumprimentar os presidentes do comitê dizer que também já fiz parte como titular nesse comitê e hoje faço parte na comissão gestora de Lagoa do Arroz.
engenheiro Avido de São Gonçalo. Quando se fala em água é vida, quando se fala em água sempre tem conflito. Mas se a gente for comparar, Ricardo, nós sabemos que o comitê ele é composto com 100 representantes de 100 municípios da Paraíba e 47 municípios do Rio Grande do Norte. Aí a gente vai ver, a gente vai comparar, não estou assim comparando quantidade de municípios representantes. Eu quero comparar a quantidade de água, volume de água acumulada, eixo leste e eixo norte. O Estado solicitou uma quantidade razoável no eixo norte, enquanto que no eixo leste, enquanto que o eixo norte, nós estamos aí nessa migalha que está fazendo falta para todo mundo. Acontece o seguinte, se a gente for ver, Jarismar, a capacidade e o volume dos reservatórios, a gente sabe que todos precisam e todos são iguais. Mas a gente sabe que o Alto Sertão é mais crítico ainda. Mas se você pegar a capacidade e o volume da água do açude lá, do eixo norte, comparar hoje com a capacidade e o volume dos açudes, Engenheiro Avido, São Gonçalo e Lagoa do Arroz, aí nós vamos ver uma diferença muito grande. Principalmente nosso Engenheiro Avido e nossa Lagoa do Arroz. Que eu digo, repito e mostro a quem quiser que Cajazeiras ainda não foi beneficiada com água da transposição, porque nós estamos em área de montante e tudo para nós se torna mais difícil. Eu quero saber, Ricardo, em 2008 e 2009 nós tivemos excesso hídrico, choveu acima da média. Naquela época, a gente ainda operava com engenheiro Avido com a capacidade de 255 milhões de metros cúbicos. Foi feita a batimetria, para as pessoas que não entendem na linguagem popular, é uma técnica usada para saber o assoreamento, para saber o que o açude aterrou. A nossa querida Dodora, é isso. Se Dodô quiser ligar novamente, porque tem aqui o regulamento. E tem outra ligação, Ricardo, mas logo depois, Ricardo está com a denúncia para fazer aqui em São João do Peixe, isso. Que invadiram lá um dos córregos, uma retroescavadeira, foi isso? Invadiu, fechou, puxou água lá. Denúncia ao vivo agora, no Boquinho de Parte 2. Vocês viram como essa questão das águas é difícil, gera conflito. Mas tem ligação, Jarimar. Além dessas denúncias de desígnio, tem as cacimbas profundas que faz no leito do rio. Que é pior ainda. Faz a cacimba com a aqui, PC. Você só vai ouvir aqui, Ricardo trouxe agora. Denúncia de agora a pouco. A ligação, Ramidinho, rapidão, 2 minutos. Alô, boa tarde. Boa tarde. Mendonça. É Mendonça do Correio. Bem-vindo, Mendonça. O espaço é todo seu, companheiro. Pois é, eu queria saber, esse senhor aí, de alguém, eu queria saber o assunto de Engenheiro Alves durante o inverno. A água foi embora também. Até a água que adquiriu no inverno, né? Teve no inverno, levaram essa água também. Eu quero saber se está certo esse negócio. A água que o açude adquiriu no inverno foi embora também desse afrouxamento de novo aí no açude de Engenheiro Alves. Eu queria saber disso. Boa tarde, somente. Obrigado. 15+17, tá aí a participação do Mendonça, do Dr. Ricardo. Vamos ver a denúncia, para não passar batido? Isso é boa. Olha lá, cartaz, tem imagem, difusora 1, para quem tem em casa. Denúncia agora, doutor Ricardo. Essa imagem que mandou foi Titico, é a outra cartaz. Essa mostrando a força. Eu mandei, foi no meu zap. Ah, foi no zap? Foi no meu zap. Essa aí é a força da ligação com o Engenheiro Avidos, é isso? Isso. Essa ligação, olha aí, Ricardo. Essa é Caiçara. Caiçara, isso é Caiçara. Mas a denúncia está no outro vídeo, que ele vai comentar aqui agora. Para vocês terem noção como é complicado essa questão das águas. Ainda tem gente que comete crime federal. Mas é bom ver essa imagem, né? Porque tem gente que acha que não está vindo a água da transposição. E está vindo, não é isso? A água está vindo, a água que está vindo... Vamos lá, Carta, achei a imagem a outra que Ian mandou. Ian mandou a imagem para você aí sobre o crime que fizeram, inclusive no canal. Lá em São João do Peixe, Ricardo. Vai adiantando a informação enquanto ele bota o vídeo lá.
Nós recebemos agora um usuário, nos enviou um vídeo informando que alguém, algum ribeirinho, usou uma PC para fazer um desvio no córrego do Rio do Peixe. Reta escavadeira, para fazer um desvio para dentro de provavelmente uma baixa de arroz. Meu Deus do céu, aí fica difícil, já. Então, assim, tem que ter fiscalização. Tem que ter fiscalização e a gente está procurando o Ministério Público para formar uma parceria. E aí, está procurando o vídeo lá, não achou não. Para que em situações como essa, né, o usuário entenda que ele não pode fazer isso. Você tem dezenas de ribeirinhos lá, depois desse trecho, que precisam da água. Aí você represa a água, não permite que passe, você comete um crime federal, porque você está mexendo no rio federal, num trecho federal, sem autorização ambiental, sem nenhuma autorização para aquela obra, para aquele serviço, e prejudicando os usuários. Então a gente pede que os ribeirinhos tenham consciência sobre a questão dos barramentos ali em Lagoa do Arroz. A gente está sofrendo muito com isso. A água é pouca e o pouco que tem a gente precisa entregar a muita gente. E para entregar precisa ter eficiência. E para ter eficiência não pode ter barramento. Vamos ter ligação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Pois não, quem fala? É Mundinho de São João do Rio do Peixe. Bem-vindo, meu amigo, o espaço todo seu. Eu queria só fazer uma denúncia sobre essas águas mesmo que vem da Lagoa do Arroz aqui para o Rio do Peixe. Olha, aqui dentro até na sexta por sábado, nessa nossa região aqui de São João do Rio do Peixe, tinha água no rio. De domingo para cá, secou essas águas tudo. Nós estamos aqui nessa nossa região aqui, arroz, uma faca de 600 a 800 mil quilos de arroz, tudo para se perder, tudinho para se perder, que os arroz já de embuchar, começando a querer embuchar, tudo seco agora, porque o rio secou, eu acho que essas águas pararam por aí, porque não é possível. Então não é possível, até sexta-feira tinha água, de sexta-feira para cá, acabou essas águas, e está o rio tudo seco, os poços que tinha, secado tudo, e nós tudo aqui. Cada um agricultor está com a despesa de 20, 30 mil contos, 35, 40 mil contos de despesa e tudo seco para perder tudo. Perder tudo. Não é possível acontecer uma coisa dessa. Não. Muito obrigado e desculpa a minha entrevista. 15 mais 21, doutor Ricardo, fica à vontade para... Pronto, só para responder a ele, a questão de Lagoa do Arroz, né, a comissão acordou esse ano a fazer uma liberação maior durante um espaço menor de tempo, né, de 1.000 litros por segundo, e essa liberação já cessou, ela caiu agora para 300 litros, por isso ele está estranhando que a água não está chegando em algumas comunidades, porque é pouca. Infelizmente é pouco e você tem esses problemas. Barramento, gente que invade o rio, bota PC dentro para cavar buraco. Então, isso dificulta a gestão. Infelizmente, a gente só poderia atender esses usos do qual ele está contando aí se houvesse um aporte de água do São Francisco. E ali já tem capacidade, Lagoa do Arroz já tem capacidade de receber a água da transposição através da barragem do Tambor, do Redondo ali, né? Em Cachoeira dos Índios. Ô, doutor, então vamos ver o vídeo, Isso. Isso é uma denúncia de hoje, gente, uma denúncia grave, uma denúncia séria. Direto aqui do Boquinha de Parte 2. Olha as imagens. Sem imagens agora para quem está em casa, no Boquinha de Parte 2. É lá em São João do Rio do Peixe, é isso, Ricardo? Vai lá participando, explicando. O cidadão usou uma retroescavadeira para pegar um dos canais do São Francisco, ou dessa transposição que vai levando água aos quatro cantos. Não, transposição explica aí. Lá é água de Lagoa do Arroz. Lagoa do Arroz. É água da certo. alocação. Pronto. E ele puxou a água para molhar o arroz dele? Puxou, desviou o curso do rio para uma propriedade particular, o que é grave, né? Uma situação que... Vamos descobrir quem é esse cidadão, e mais aí ao vivo no Difusora, Boca aqui de Parte 2, no Difusora 1. Vamos descobrir quem é esse cidadão e colocar o nome dele. Isso é um crime federal, Ricardo. Isso. Pode desviar leite de rio, nem invadir água de ninguém, não. Volta aí, Cartacho, bota o vídeo novamente para quem está em casa. Para quem está em casa acompanhar, olha aí. E mais agora de um desvio em uma propriedade privada. Desvio aí das águas do São João do Rio do Peixe. Aí, é um dos problemas, além de problemas públicos, privados, né, Ricardo? Exatamente. Aí tá o cidadão tendo que enfrentar. Quem precisa de água é prejudicado, porque essa é uma iniciativa privada. E nós aqui, de Cajazeiras, eu vou puxar essa bandeira aqui agora. Me comprometo com o Ribeirinho, me comprometo com o cidadão da zona rural, me comprometo com o Ricardo. Eu vou mexer mundos e fundos. Ligar para deputado A, deputado B, senador, se for o caso, governador, porque eu já estou indignado com esse valor. Aí, de 5 e tanto por cento que a Paraíba tem direito, vai lá para Monteiro Campina, e nós que somos do sertãozão mesmo, sertão arrochado,
merecedor e fica com 0,3%, 4% da água comprada? Essa foi a demanda do ano passado. A Paraíba Não, até mas mandou isso é até, brincadeira, rapaz. a Paraíba até demandou muito pouco, fazer justiça também, porque tinha uma compensação. Então a gente receberia água a título de compensação, mas esse ano, a partir do próximo ano, não tem mais. Então a minha preocupação é que esse ano, até porque a Paraíba para o ano que vem tem que pedir agora. Então, para o ano que vem, se eventualmente professor, a gente não tiver chuva, a gente vai depender do PIS. Então, a gente vai depender do poder público. E eu costumo dizer, a água não é cara. Cara é água que nós não temos. Então, se você chegar a Vidros, Deus nos livre disso, mas que não chover, né? A Vidros vai chegar no estágio vermelho, ali em torno de 30 milhões de metros cúbicos, lá em junho do ano que vem. Maio, junho do ano que vem, que é muito pouca água, não atende às demandas, poucas, né? Então a gente vai precisar restringir para consumo humano, para outros consumos, e vai perder as culturas, vai perder os investimentos das pessoas que dedicaram suas vidas, seus esforços, seu dinheiro, investiram para poder produzir, até porque a água também é fator de desenvolvimento econômico. 15 mais 24, doutor. Vamos para a última participação, até porque a gente muita imagem, muito. Eu estou recebendo aqui o tempo inteiro a denúncia dos 4 cantos agora, viu, Ricardo? Dos 4 cantos mesmo, questão de água, problema, desvio. Olha, talvez seja um dos programas mais cobrados nos últimos meses aqui no Boca Quente Parte 2. Vamos colocar, Remy? Bota aí. Alô, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, quem fala? É o vereador Marcos Antônio de Carrapateira. Vereador Marcos Antônio, seja bem-vindo, querido. O espaço é todo seu. Boa tarde a você, professor Herbert, ao nosso amigo Ramelinho, a todos que fazem a difusora. Boa tarde aí o Ricardo Ramalho, quem eu quero parabenizá-lo pela entrevista. A semana passada eu fiz uma ligação pessoal para Ricardo, eu quero parabenizá-lo pelo seu conhecimento na área, né? Ele que faz esse brilhante trabalho aí frente a um órgão tão responsável, né? Eu acho que é presidente dos comitês de bacia, Ricardo, salvo engano, e a gente fica muito feliz porque ele demonstra na sua fala, com muita propriedade, o conhecimento que ele tem dessa questão das águas, desde a questão do Rio São Francisco, questão das bacias. Ele realmente é um conhecedor da área e eu quero parabenizar e agradecer pelos esclarecimentos que ele está fazendo hoje através do Boca Quente, dos esclarecimentos que ele fez através da fala que fiz através do telefone por acho que meia hora de conversa com o Ricardo. Eu fico muito feliz em saber que tem pessoas como o Ricardo que está ajudando a cuidar, né, dessa situação, e dizer, Ricardo, que graças ao governo Lula nós temos realmente a transposição do Rio São Francisco, essa grande obra que traz água para o sertão, e de certa forma a água é muito importante, e a reclamação dos ribeirinhos, ela, como você dizia na nossa ligação, ela é válida, e você apresentou realmente qual o problema, que nós temos que realmente articular com as lideranças políticas, com os deputados, com o governador, com o nosso secretário de Recursos Hídricos, doutor Deogés, e aí melhorar essa questão, equilibrar essa distribuição da água e trazer realmente essa água para que nossos agricultores, nossos produtos possam produzir com essa água. Essa é a nossa ligação, participação. Parabéns, muito obrigado aí pelo debate. Tem ligação ainda, Raimilson? Se tiver, bota, solta, fazer o quê? Demais. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Neto Rolim. Bem-vindo, Neto. Espaço todo seu, meu irmão. Boa tarde, professor Jarismar, Ian Braga. Boa tarde aí o nobre cidadão que está sendo aí entrevistado. Eu quero aqui me acostar com o Chico Xavier e as pessoas que estão lá na bacia do Açude. Finalmente, como é que vai ficar a situação desse pessoal que fica lá na bacia do Açude sem ter a água próximo, vai ter que carregar de carro-pipa, de jumento? Como é que vai ficar essa situação? Porque diz que vai soltar água até chegar no volume de 50 milhões. E as pessoas que ficam na bacia, como é que vai ficar a situação desse pessoal para que eles possam repor essa água? Como é que vai ficar? Essa é a minha opinião e muito obrigado. Doutor Ricardo, com a palavra. Respondendo, Neto, para que houvesse aí diminuição desse impacto, só se o Estado da Paraíba pedisse alguma água do PIS, porque chovendo não está. Então a gente não tem como recompor o reservatório, né? Quer dizer que esse ano não. Esse ano não, infelizmente não. Então a gente precisaria de água de chuva, né?
E os usos que já estão alocados precisam ser atendidos. A gente entende o impacto, e eu compreendo demais a situação dos ribeirinhos ali de Havírios, né? A gente precisa sentar com esse povo, conhecer quem são eles, quantos são impactados e como é que a gente pode nos próximos anos, já na alocação, e aí eu faço esse convite de público aqui, todos que estão ouvindo, né? Às vezes a pessoa discute, mas na hora de definir a questão, não comparece. É importante que eles vá à reunião de alocação. O ano que vem nós estaremos fazendo, no mês de junho, a reunião de alocação, e vamos anunciar aqui na rádio de vocês, vamos anunciar na internet, para que vocês participem, contem suas queixas. Olha, se o assunto chegar a 60 milhões, não me atende mais, não atende 50 famílias, não atende 100 famílias. Então a gente precisa pontuar isso para que os órgãos gestores entendam que a gente precisa estabelecer esses critérios. E aí, como é tudo muito novo, a transposição, agora que ela começou de fato essa operação, né, comercial, do ponto de vista comercial mesmo, a entrega da água, a gente precisa aprender. A gente estamos aprendendo como é que faz, né? Então o Rio Grande do Norte está recebendo sua água, vale salientar que a água que está chegando para lá é a água pedida pelo Rio Grande do Norte. Então ela entra e passa, ela só passa. Já está no poder deles lá, eles pediram. É preciso que a Paraíba também peça. Para aqui, para o norte. Peça. O pedido da Paraíba precisa atender, precisa olhar para o eixo norte também. Ian, sinceramente, Ricardo trouxe muita coisa para elucidar o bate-papo. Inclusive, eu conto com a sua parceria do comentário aqui. Tá aí, o Brasil parado com porcaria de anistia, com negócio de PEC da impunidade. E a Paraíba, e eu chamo a atenção e vou bater aqui, onde está Veneziano, onde está Efraim, onde estão os deputados federais votados em Cajazeiras, os nossos deputados estaduais, prefeitos. É uma questão técnica, é uma questão de pedido político. Se vai água para Monteiro, para Campina, beleza. E a nossa, Ian? E aí, Ian, você também acha que o Congresso tem que estar discutindo pautas que não tem nada a ver? Não, eu acho que vale a força agora. A pedida, o direcionamento é a Deodete. Tem que chegar a Deodete também, né? Tem que pedir a Deodete. Quem é que pode comprar? Quem é o secretário de Recursos Hídricos hoje do estado da Paraíba? É o doutor Deodete. Nós temos que pedir a Deodete. Veneziana, Efraim podem ir lá, podem fazer uma solicitação, podem fazer um pedido, os prefeitos podem ir, mas tudo vai passar pela caneta do secretário, que é exatamente o doutor Deodete, que é o governador João Azevedo, tem que ser levado esse pleito, esse pedido ao governador. Porque, segundo Renato, esse ano já vai ficar difícil chegar. É um pedido que tem que ser direcionado a essas pessoas. Ricardo, vamos para o intervalo, aí você volta e se despede, porque já foi 1 hora de entrevista, a gente vai tocar o barco aqui. E tem muito áudio, né, Raimundo? Tem muita coisa, e aí vai ficar boa oportunidade de comigo com você. Você volta e se despede. Vamos faturar, Raimundo. A gente volta já. Durante décadas, inovamos, nos reinventamos. Ousamos em fazer diferente. Investimos pesado para levar até você entretenimento, informação e a mais dinâmica programação. É por isso que em 61 anos ostentamos o primeiro lugar em todos os segmentos. Difusora Rádio Cajazeiras, 61 anos, primeiro lugar no seu coração. Você já tem um consórcio Honda? Ainda não? Eu não acredito. Visite a Honda Cavalcante Primo. Venha até a nossa loja, converse com um de nossos vendedores e tire suas dúvidas. Quem sabe você logo vai sair de moto nova pagando aquela parcelinha que vai caber direitinho no seu bolso. E o melhor, adquirindo uma moto da Honda é investimento garantido. Consórcio Honda na Cavalcante Primo. É entrega garantida pela fábrica. Lembre-se, moto sem prejuízo é Honda. Temos o menor custo de manutenção entre todas as marcas. Acesse nosso site www.hondacavalcanteprimo.com.br. Paz no trânsito começa por você. Que tal ter uma renda extra trazendo ainda mais beleza para a sua vida? Chegou a hora de você revender o Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil. Na revenda do Boticário, você faz seus próprios horários. Pode fazer suas vendas online sem sair de casa. Tem uma loja e aplicativo exclusivos para fazer suas compras, além de treinamentos que vão te ajudar a vender muito. Não perca tempo, cadastre-se grátis agora em revenda.boticário.com.br.
Prepare-se! A ADL Link agora é a Agility Telecom e sua experiência online está prestes a mudar. A Agility Telecom, uma franqueada que está presente em mais de 200 cidades no Nordeste. Referência em internet de altíssima qualidade, com ultra velocidade e tecnologia fibra ótica. Está chegando na cidade de Cajazeiras. Agility, um novo jeito de conectar pessoas. Conheça a nossa loja Agility Telecom, que fica localizada na rua Sebastião Bandeira de Melo, 130 Centro, aqui em Cajazeiras. Fale conosco pelo 0800 083 2988. Difusora Boca Quente. Ian Braga, Herbert Melo, Jarismar Pereira. 15 horas, mais 33 minutos, meu amigo Ian Braga do Padiolim. Vamos deixar Ricardo se despedir, porque tem muito áudio, tem muita coisa. E eu me comprometo aqui hoje. Tem um telefone só? Dá certo, Helder? Colocar um telefone? Alô, boa tarde. Boa tarde. Pode falar. Silouca Barroso, presidente do Sindicato Comerciário. Pode falar, meu irmão, tá no ar. Eu queria ver aí, professor Everton, é um questionamento. Eu fui para a inauguração lá das comportas, lá em Buqueirão. Eu estava lá, Jarismar estava lá. E saiu água, dentro daquele dia que saía água com força das turbinas, tirando água do Buqueirão. A água nossa, que já tinha do inverno, nós tínhamos quase 100 milhões de metros cúbicos de água do Buqueirão. Vieram secar o nosso açude agora, aí o questionamento que não pode ter água dentro do nosso açude, que tiraram a nossa água, que já existia. Aí tá a nossa ribeirinha tudo morrendo de sede. Aí agora tem um cidadão na beira do rio, desviando as águas, porque tá morrendo de sede. Aí é problema, o senhor está dizendo aí, o pessoal dizendo que é questão de polícia, questão que não pode fazer. É falta de necessidade, professor. O povo está com pressão d'água, a água nossa existia. O ministro veio aí do governo federal, inaugurou, fez uma festa bonita, mas o governador João Azevedo, e levaram a água para o Rio Grande do Norte. E nós estamos aqui com sede, os barreirinhos, o povo. Aí nós somos culpados, quem está tirando um pouco de água aí da beira do rio desviando é culpado, tem que ir para a cadeia. Isso é injusto. Isso é injusto. Com as pessoas que já tinham água, que o governo chegou aí bonitinho e tirou a água. Secou o açude. Nós não estávamos precisando de tirar essa água daqui não, mas tiraram a água nossa. O ministro veio aí, dançou, fez uma festa bonita e tudo, João Azevedo. Levaram a água aí, as turbinas usando bonita, ligada automaticamente, tudo sistema novo. E agora nós estamos com sede, e agora o cidadão aí que tem uma reta aí, desviou a água, é caso de polícia, está com sede, professor. O pai falou aí desse instante aí, professor, que está com sede, pai. Desde sexta-feira que cortaram a água do rio. E as plantações? E o povo? O povo é só para se lascar? Boa tarde. Foi lá no Rio do Peixe, viu, meu amigo Silouca? Só para corrigir aí, não foi na transposição, não. Eu até coloquei aqui como erro meu. Mas uma coisa não justifica a outra, não. Mas eu entendo muito o seu pedido. Outra ligação. Alô, boa tarde. Alô? Pode falar, tá no ar. Quem fala? É a Analice. Eu estou aqui no Sítio Almas. Senhor Ricardo, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. Por que vieram descobrir agora? É porque veio à tona, porque a gente não sabia, né? Os consumidores não sabiam que tinha essa parte, né, do governador. Era só isso, boa tarde. Ei, Ricardo. Olha aí, Ricardo, vai lá. Vou responder o ouvinte anterior, não é? O problema é lá no Rio do Peixe, da questão da reta escavadeira. Não foi aqui nesse sistema, não tem nada a ver com transposição. Olha isso, Lucas, respondido. E desmistificar também essa ideia de que a água do Buqueirão foi para o Rio Grande do Norte. Não foi. A água ficou dentro do sistema São Gonçalo, que é um sistema São Gonçalo e Avidos é um sistema só, integrado, né? Então a gestão é feita de forma integrada. Então é tanto que nesses últimos dias a gente suspendeu a água que naturalmente, se a gente faz 1,72 metros cúbicos por segundo, que é a média anual que a gente transfere de Avidos para São Gonçalo, está suspensa. E até porque a gente identificou que havia uma pequena discrepância na válvula de espessura de Avidos, né? E foi consertada, já foi corrigida, e há 5 dias que a Avidos está equilibrado, não está baixando, não está diminuindo, nem está aumentando, porque não tem incremento, não tem água, né? E em relação como é o nome dela, a última ouvinte? Analice.
Em relação à análise, a gente veio à tona justamente por conta do sufoco, da pouca água. Era esperado que isso acontecesse. As pessoas estavam acostumadas que o reservatório ficasse na casa dos 90 milhões. E esse ano, como tem as comportas de fundo, deveria usar água para alimentar o sistema. Você tem os diversos, como eu expliquei, você tem diversos usos, precisaria atender esses usos, né? A gente precisa, a água, ela não tem um dono, a água não é de Souza, a água não é de Cajazeira, a água não é do Rio Grande do Norte, não é da Paraíba, a água é de todos. Todo mundo. É um bem público. Então, ela precisa estar disponível para aqueles usos que estão regulados. E analise também, viu, Ricardo? Esteve aqui conosco o doutor Pila, ele disse a mesma coisa que você. Ele disse a mesma coisa, ele disse que 5, tanto vai para Monteiro e Campina e aqui fica com 0, alguma coisa. Dessa água que seria alocada pelo São Francisco. E aí a gente resumiu muito bem que a luta ela é política, passa por Deusdedito Queiroga, passa pelo governo do estado da Paraíba. É isso, Analise. Doutor Pila falou a mesma coisa aqui na última entrevista falando sobre isso. Ô Ricardo, a gente já está chegando no final de mais uma hora de entrevista, mas, não, você veio de novo. Mas deu para tirar as dúvidas. Eu queria que você... Sua expectativa para o dia 23 dessa reunião, para a gente ficar assim, dia 23, será que se resolve, seja por videoconferências, se o pessoal da ANA esteja, o governador possa ter o representante dizer, eu vou comprar água para o sertão, eu vou, o Denox, a ANA, os políticos, todos com videoconferência. Será que teremos uma solução dia 23? Sua opinião com relação a isso? Eu espero que sim, porque a população ela tem que se apropriar desse debate. É um debate que a população deve tomar frente. Eu acho que a gente tem problemas, né? E a gente precisa de uma resposta. Eu queria não depender da transposição. Eu queria que viesse chuva, viesse água suficiente. Para o ano que vem ninguém nem está falando em transposição e aporta a transposição. Mas a transposição ela foi feita para trazer segurança hídrica. E ela só traz segurança hídrica quando ela pode ser usada, não é verdade? Então o estado da Paraíba ele tem a sua cota. Ele precisa destinar na sua cota a água para aqui, também para o eixo norte. Que isso fique claro para todos os usuários, para os ribeirinhos, que a água que tem só do sistema da chuva, ela talvez não seja suficiente para alimentar o sistema o ano que vem, se não chover. Então, se não chover, a gente precisa de um aporte do PIS, e o PIS está aí para isso, para garantir segurança hídrica a Souza, a Cajazeiras, a toda a região, Rio do Peixe, a Lagoa do Arroz, que também clama por essa água, né? E Lagoa do Arroz, até 1 metro cúbico por segundo, resolvia o problema daquele povo tranquilamente. E não é muita água, né? Então, a gente precisa ver, a gente precisa colocar isso no debate. Eu acho que o foco é esse. A gente tem que acabar, não dar vazão a fake news. Tem muita fake news rodando. Porque a água foi para o Rio, secou o buqueirão para o Rio Grande do Norte. Isso não é verdade. Tecnicamente isso não existe. A comporta de São Gonçalo está regulada. Só saiu a água para o Rio Grande do Norte o volume que deveria sair. O que saiu um pouco a mais de Avidos ficou em São Gonçalo. Tanto que a gente percebeu que São Gonçalo aumentou consideravelmente, quase 7 milhões de metros. Lá em Sul faltando água. Quase 7 milhões de metros, pois é. Lá em Sul faltando água. Um problema, né? E aí a gente pediu a suspensão de imediato da transferência de Avidos para São Gonçalo para reequilibrar o sistema. Mas logo vai usar novamente, vai ter que usar. Vai ter que tirar mais. Vai ter que usar, porque vai ter que... Essa água do Rio Grande do Norte é água da transposição. Ela vai ficar aí, vale salientar para os ribeirinhos, ela vai ficar sendo defluída aí durante todo o ano, até aproximadamente final de dezembro. Ela vai ficar correndo nessa vazão aproximada. Jesus de Nazaré. Então ela vai ficar passando ali. É política mesmo. Ela vai ficar passando ali. Agora, para nós, Paraíba, não tem água demandada, não tem água. Se eu quiser porque hoje. Vai estar indo para Monteiro e Campina. Se eu disser hoje, eu quero 20 milhões de metros cúbicos para reequilibrar o sistema de Avidos. Eu não tenho. Não foi pedido, não tem autoridade que pediu. Não foi pedido. Tá vendo aí, população? O que foi pedido foi um acordo que nós fizemos com o Ministério da Integração, que eu já expliquei, que foi 29 milhões que faltava entregar esse ano, e esses 29 milhões já foram usados. Atenção, Cajazeiras, atenção, Ribeirinhos, atenção, pronto, não tem água. Não tem por quê? Porque a gente precisa de políticos que representem Cajazeiras, precisamos de alguém que converse diretamente com Deusdedito Queiroga, precisamos dos nossos deputados estaduais, esses senadores. Eu vou aguardar essa semana a presença da doutora Paula, a presença de Júnior Araújo, a presença de Chico Mendes, que já está lá em Brasília, a presença dos deputados federais, Veneziano, Efraim, quem representa a Paraíba e o sertão paraibano. Pedir voto, falar anistia. Acabei de ler aqui agora, Ricardo, está aqui, ó. Deputado Hugo Mota só vai votar reforma do imposto de renda e projetos para o Brasil depois que votar a anistia e a PEC da bandidagem. Pronto, tá aí. Esse é o Brasil. Caseira com sede. Vamos deixar, né? Porque... Obrigado, e eu acho que dia 23 vai ser resolvido. Agora tem um conselho para os ribeirinhos, para todo mundo.
Participem, se Isso. documentem. Se não se documentarem, se não Fica tiverem pior. como, eles não vão. Não é de boca, não, nem de passeata, nem pedir, não, nem levantar papel. Nem fake news, é nem rede pedir a social. alocação das águas, pedir tudo que resolve o problema. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado, Ricardo. Eu agradeço o espaço, mas é isso mesmo, tem que participar. Se a sociedade participa, alguém vai estar decidindo por você se você não estiver lá. Então, mas se eu você vou tem que atrás. estar lá, tem que participar efetivamente, das comissões de alocação, o Comitê de Bacia está aí para isso, as portas estão abertas à população, denúncias, críticas, o que vocês tiverem, procurem um comitê. Não, O não, comitê peça está mais, você para vem isso. mais. E eu vou brigar. Eu vou atrás da ESA, vou atrás da ANA em Brasília. E nós vamos ter uma resposta do nosso povo ainda aqui. Obrigado, Ricardo. Deus abençoe. Será convidado em breve. A Clínica Ultradiagnóstica oferece tecnologia de ponta e profissionais capacitados para cuidar da sua saúde, realizando exames de tomografia, angiotomografia, raio-x, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea e eletroencefalograma, de segunda a sábado em horários especiais, atendendo também as mais variadas especialidades médicas. Uma clínica completa para você, com exames de especialidades em